Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer essa aula deliciosa para vocês. Hoje vamos aprender tudo sobre tapiocas, como fazer a sua própria massa, como montar, rechear, fazer ela simples na manteiga ou mesmo tostada com aquela crostinha de queijo. Bora aprender comigo? Então, para darmos início a nossas tapiocas, vamos entender o que é a tapioca fresca, aquilo que a gente compra no supermercado pronto como farinha para tapioca ou tapioca, a gente já compra pronta. Nada mais é do que um polvilho hidratado. O que é o polvilho? O polvilho é a fécula da mandioca. Nós temos dois tipos de polvilho disponíveis no mercado. Temos o polvilho azedo e o polvilho doce. Qual a diferença entre os dois tipos de polvilho? Apenas o método de processamento dele. Os dois produtos são extraídos da mandioca da mesma forma. O polvilho azedo, ele é fermentado, ele passa por um processo de fermentação por vários dias e após essa fermentação, ele é seco. Já o polvilho doce não significa que ele contém açúcar nem nada disso. Ele é feito da mandioca da mesma forma, só que ele já é seco logo em seguida. Ele não passa por esse processo de fermentação. Dentro da culinária, nós temos que entender que os dois tipos de produto vão dar resultados diferentes. Vamos lá, aqui eu tenho 500 gramas de polvilho doce. Olha, o polvilho doce é muito fininho. Se você pega na mão, ele parece uma maisena, um amido de milho, né? Um talco, de tão fino. Já se você pegar dessa mesma forma no polvilho azedo, ele vai ser um pouquinho mais grosso. Você vai sentir alguns grãozinhos. Na minha massa de tapioca hoje aqui, eu vou utilizar somente o polvilho doce. Por quê? Porque eu quero uma tapioca um pouco mais macia, mais suculenta. Se eu utilizar o polvilho azedo, dá certo? Dá certo também. Eu consigo fazer uma tapioca, só que eu vou ter outra textura completamente diferente. Eu vou ter uma textura mais seca, mais firme. Eu poderia aqui brincar com esses dois tipos de polvilho. Eu poderia colocar, por exemplo, 80% de polvilho doce e 20% de polvilho azedo. Fica super interessante também. Então eu quero que vocês descubram aí qual é o seu blend preferido, como você prefere a sua tapioca. E o que é a tapioca? Nada mais é do que hidratar esse polvilho, adicionar água nele. Então eu tenho aqui 250 gramas de água, 250 ml. Ó, e eu vou colocar de uma vez só aqui no meu polvilho. Sempre a metade da quantidade que você usar. Assim sempre vai ser. Se você não tem balança, se você vai fazer essa receita por medidas, eu não aconselho você colocar a água de uma vez. Pode passar do ponto, vá colocando aos poucos. No começo vai parecer uma pedra dura, olha, ele parece um gesso, olha, ele vai formando blocos. Fica muito estranho, você acha que deu tudo errado aqui. Mas é isso mesmo, é essa pedra que eu quero. Daí você vai incorporando esse polvilho seco que não molhou aqui nesse mais úmido e vai hidratando ele por completo. O que eu quero aqui? Formar uma farofinha. Misturar todo esse polvilho com a água. Somente isso. Daí alguns vão me perguntar que deixam essa mistura, cobrem com água e deixa ela de molho. No dia seguinte, vai lá e despeja o excesso de água e rala aquela pedra que formou. Dá certo? Dá certo. Por que eu não gosto desse processo? Quando a gente hidrata demais o polvilho, a gente tem uma tapioca muito macia, tá? Mais murcha lá no final. A gente não consegue aquela crocância que eu gosto. Então vai depender aqui a quantidade de hidratação no resultado final da sua tapioca lá na frente. E agora, o que eu tenho aqui? A minha tapioca. Como eu falei lá no começo, tapioca nada mais é que o polvilho hidratado, né? Que é a fécula de mandioca, a goma, como alguns chamam. Então, aqui eu tenho ela prontinha. Dessa forma, a nossa tapioca já hidratada, a nossa massa pronta, eu posso colocar em um potinho bem vedado e guardar na geladeira por até 5 dias e utilizar essa tapioca. Geralmente, por lei, a gente dá uma validade aí de 3 dias, mas se sua geladeira refrigerar bem, dura 5 dias tranquilamente.
Então agora que nossa tapioca já está pronta, eu poderia guardar ou eu posso já utilizar em seguida. E é o que nós vamos fazer. Agora eu vou ensinar você a fazer a tapioca mesmo. Bom, uma coisa que eu não mencionei é que aqui a farinha dessa forma, ela não tem sal nenhum, tá? A que a gente compra pronta vem muito pouco sal. Então se eu vou fazer alguns sabores salgados, o que eu posso fazer é já colocar uma pitada de sal aqui na minha massa e misturar. Se você for fazer tapiocas doces, não precisa colocar o sal. Então eu coloquei uma pitadinha de sal aqui, só para ficar mais saborosa. Eu tenho aqui uma frigideira de fundo grosso. Essa aqui é de teflon e ela é bem grossa, por isso que eu vou utilizar ela. Mas normalmente a grande maioria utiliza essas fininhas, que é de fazer panqueca. E dá para fazer em qualquer uma delas. Minha frigideira é grandona, ela é de 30 centímetros. Mas se você olhar aqui a marcação redondinha, aqui dá 20 centímetros, que é o tamanho padrão, vamos dizer assim, de uma tapioca normal. Se você vai trabalhar com tapiocas, vai ter um grande fluxo de vendas, o ideal é que você trabalhe com uma panela de ferro, tá? A de ferro, ela mantém mais o calor, ela retém o calor, ela é muito boa para esse tipo de preparação. Então eu vou pegar a minha peneira, vou colocar aqui uma quantidade, umas 3 colheres bem cheias aqui, tapioca dentro dela. Vou vir aqui. Dá para você ir peneirando se sua trama for grossa. Se for fina, daí aconselho você já fazer assim, ó, com a mão, para ajudar a ser mais rápido. O mais rápido que você conseguir fazer aqui. Por que que eu gosto de peneirar na hora? Ela fica mais bonita, fica mais retinha. E daí você pode fazer de acordo com o seu gosto. Eu consegui já deixar bem retinha, mas eu posso vir nesse momento aqui, ó, com a minha colher e espalhar, caso tenha ficado muito alta em algum lugar. Então você espalha e deixa toda a superfície dela retinha. Se nesse momento a minha massa craquelar toda, ficar toda quebradiça, é porque faltou hidratação no meu polvilho. Falta mais água. Se ela ficar muito molhada, muito murcha, é porque colocou água demais. Você pode corrigir com um pouquinho a mais de polvilho que você tenha. Qual é o ponto certo que ela tá pronta? Ó, quando as laterais, tá vendo? Aqui ela começa a envergar, olha. Começa a subir, tá vendo? É sinal que minha tapioca já formou aqui. Então, você tem que sempre estar controlando o fogo. Vamos virar para ver como ela ficou? Olha que perfeita, que linda que está. Está pronta. Não é necessário virá-la de lado, tá? O tempo que ela fica na panela é o suficiente para cozinhar dos dois lados, tá? Então essa nós fizemos pro teste, né? Para ver como ficava. Então nós já vimos que a nossa massa tá boa. Agora vamos fazer uma na manteiga, deliciosa para vocês aprenderem como é. Então, olha, para a próxima, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa panela mesmo. Eu sempre deixo um paninho sequinho, limpinho só para isso. Eu venho lá na minha pia, ó, e só raspo o polvilho. Assim, olha, eu não preciso nem lavar, tá? Então, você só dispensa esse polvilho. Ó, eu vou colocar em torno de 10 gramas de manteiga aqui na minha frigideira. Vou passar bem todo o fundo dela. Como aqui, ela já tá quente. E aí eu vou fazer a mesma coisa, olha. No começo, quando a panela tá quente, aqui a gordura, você viu que ela pula mesmo, igual pipoca, né? Normal, não tem problema nenhum. É assim mesmo. Você vai ralando aqui na peneira. E aqui eu peguei mais 5 gramas de manteiga e eu vou colocar mais um pouquinho de manteiga aqui sobre a minha massa, tá? Separada, porque se eu for passar nela, vai estragar ela. Então, eu usei um total aqui de 20 gramas de manteiga, contando embaixo e em cima. E agora, mesmo processo, quando eu vejo, ó, que as lateraisinhas estão começando a soltar, eu venho e vou dobrar a minha tapioca aqui. Uma tapioca na manteiga, que é o jeito mais tradicional, vai substituir aí o pãozinho na chapa, para muitas pessoas preferem. Vamos cortar aqui, ó, dá para me deixar dar mais uma tostadinha. Olha, não é necessário virar do outro lado, tá?
fazer uma deliciosa agora de parmesão. Olha, eu tenho aqui queijo parmesão fresco. Eu comprei esse queijo e ralei ele na hora agora, tá? Eu gosto de colocar mais ou menos aqui em torno de 25 gramas. Olha, eu jogo o meu queijo para ir derretendo e em seguida eu já venho com a minha tapioca. E aqui, olha, para ficar um pouquinho mais saborosa, da mesma forma eu vou colocar umas 10 gramas de manteiga só. Ou se você tiver uma manteiga de garrafa, ou derreter a manteiga e colocar num daqueles vidrinhos de maionese, você já consegue espalhar melhor. Gente, essa de queijo, uma coisa que vale a pena comentar bem, ela não dá certo para fazer na panela de ferro, tá? Tem que ser teflon para que solte. E começou a soltar as laterais, a gente vem e dobra ela. E eu tenho aqui uma de parmesão, que fica super bonitinha, né? Olha a crocância, consegue sentir? Olha. Olha que linda, que é a nossa tapioca de parmesão. Agora vamos fazer uma recheada. A recheada da mesma forma que eu tenho minha panela quente, tá? Vamos colocar a nossa tapioca. Da mesma forma, vou ajeitar aqui. E agora eu venho com os meus recheios. Aqui eu tenho mussarela ralada, lembrando sempre, gente, que eu coloco aqui na metade, tá? Porque a gente vai dobrar. Se eu colocar esse recheio no meio, é mais fácil ela quebrar ao virar. Eu gosto de colocar ralado porque ele derrete de forma mais fácil. Utilizei aqui um total de 80 gramas de queijo. Vou colocar presunto cortado em cubinhos. Eu peguei as fatias e cortei em cubinhos, ó. Eu acho mais gostoso a textura dele em cubinhos do que ralado na boca, mas é questão de gosto. 40 gramas. E agora vou colocar tomate picadinho. 30 gramas mais ou menos de tomate. E aqui eu vou colocar orégano a gosto. E agora aqui que minha bordinha já começou a levantar, olha, eu posso ver e virar a minha tapioca. Nesse caso aqui, como eu quero que o meu queijo derreta, eu posso deixar mais um pouquinho aqui e viro ela do outro lado ainda para dar uma douradinha, se quiser. Se você vai fazer muitas tapiocas e na metade do processo começar a rachar ou ficar craquelada, você pode adicionar um pouquinho mais de água na sua massa. Ou sempre vai deixando o potinho fechado para ela não ressecar. E aqui, olha, a nossa tapioca está pronta. Vamos cortar. Olha a crocância dela. Gente, fica deliciosa essa tapioca. Comum na manteiga com parmesão e recheada. Hoje aprendemos um pouquinho sobre tapiocas. Se gostaram da aula, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!